dá condições de estar. Isso alegra muito meu coração. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do anjo desta casa, do pastor Maxwell, meu mentor, meu instrutor, juntamente com a pastora Patrícia e todo este corpo ministerial que sempre me recebeu tão bem. Até porque eu já fiz parte dessa família. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Irmãos, repararam que eu estou mamado. Aleluia. Desde o dia da cirurgia eu já perdi 56 quilos. Para isso eu não quero treinar. Como está sendo difícil. Porque todo mundo quer me bater. Só tem 6 meses que eu operei. 2 meses que eu fui liberado para malhar. E 15 dias que eu voltei a treinar. Eu estou cheio de confusão no corpo. Jesus, a vontade de desistir. Mas não tem como de correr, eu estou com 4 graus na roxa. Esse ano troca. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Ah, Deus. Vamos ao que interessa. Abram as vossas Bíblias no Salmos número 142. A proposta para tarde nessa noite, como o tema é sentimentos que aprisionam a alma. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei aqui, alguém estava orando e falando que a tarde era propícia para a cura da alma. Aleluia. Então tem tudo a ver, irmãos. Porque eu iria pregar, cheguei a falar para o pastor lá em frente à obra que ele está trabalhando. Eu falei, eu vou pregar sobre a autópsia da cruz. Ia ser pior, irmãos. Já que a Páscoa foi ontem, a gente ia pregar sobre os sofrimentos que o Senhor Jesus sofreu, desde o Getsemane até a hora que ele gritou assim: Tetelestai, está tudo pago. Para que os irmãos entendam, sem fugir do tema, a coroa de espinhos que nós costumamos ver nos quadros, que muitas vezes já é dolorosa, não é aquela tiarazinha só não. Foi confeccionado de um espinho específico chamado espinhos de Belém, justamente no local onde o Senhor Jesus nasceu, e que por algum propósito de Deus plantaram essa maldita espinheira no Getsemane. Aleluia. E os espinhos dessa espinheira na fase adulta são espinhos de 5 a 7 centímetros, que ao ser retirado da árvore seca muito rápido. E quando aqueles espinhos se secam, eles se tornam duros como prego. E segundo estudos teológicos, a medicina por si só afirma que foram encontradas na cabeça de Jesus 50 perfurações com esses espinhos de 7 centímetros. E que cada espinho desse causava aproximadamente 40 graus de febre. Qual ser humano queria suportar isso? Se nós formos olhar acerca dos cravos, os que foram fincados nos pés eram de forma quadrada e tinham cada um 17 centímetros para fixar bem os pés do crucificado. E o pior, os que foram fixados na mão, a mão para o ocidental, que somos nós, é só a mãozinha. Para o judeu não, a mão é da ponta do dedo ao cotovelo. Ou seja, de 45 a 52 côvados. E o cravo
de 12 centímetros, ele foi fincado numa região específica aqui no pulso. Só que não é simplesmente fincado no pulso, foi fincado numa área específica entre o osso cardio e o carpo. E ele entrou na casa do nervo mediano. Para que os irmãos entendam, antes de eu falar o que causou, os romanos denominaram essa dor que o Senhor Jesus sentiu como uma dor excruciante. Não teve dor maior do que essa, porque ao atingir o nervo mediano, o Senhor Jesus, até a hora que ele falou assim: Pai, eu entrego o meu espírito, e ele, aleluia, não morreu, ele entregou o espírito ao Pai. Desde o momento em que foi cravado aqueles pregos nos seus pulsos, na área de seu desordem, ele passou a sentir descargas elétricas terríveis, até a hora que ele expirou. Eu ia pregar sobre isso, mas Deus mudou o negócio. Nós iremos ministrar sobre sentimentos que aprisionam a alma. Os irmãos encontraram Salmo de número 143. Esse salmo foi escrito por Davi em um momento crítico ao extremo da sua vida. Como epígrafe, oração no meio de grande perigo. Diz assim a palavra do Senhor: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, porque fala de um momento crucial na vida de Davi, que posteriormente, alguns anos depois desse acontecido, se tornou o sucessor de Saul como rei de Israel. Davi era um jovem separado por Deus. Era um jovem que temia ao Senhor. Era um jovem que valorizava mais a obediência às coisas de Deus, coisa que os seus irmãos não faziam. Ora, vista que quem tinha a responsabilidade, por ser o mais novo de seus irmãos, de apacentar as ovelhas de seu pai, era ele. Só que Davi ia no campo, apacentava durante um dia e voltava para casa. Davi ficava semanas, às vezes ficava mais de um mês ou meses, apacentando as ovelhas de seu pai. Então, de certa forma, vou usar esse termo, esse jovem cresceu, aleluia, sendo forjado no esquecimento, sendo forjado em um isolamento forçado,
ao seu pai. Aleluia, louvado seja Deus. E dentro desse momento em que ele apacentava as ovelhas de seu pai, ele se tornou um homem forte, aprendeu a lutar sozinho, aprendeu a guerrear sozinho, aprendeu a enfrentar medos, a enfrentar terrores sozinho, somente com a ajuda de Deus. Nessa caminhada aí para defender as ovelhas
é a armadura de Deus. Revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todo principado, potestade, ou seja, contra os diabos e seus demônios. Tirou a armadura, ele pegou 5 pedrinhas, porque era 5 gigantes, não era só um gigante, mas usando os 4 gigantes fica para outra oportunidade. Colocou na funda e ele foi até o gigante e ele falou: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Segunda aplicação, Davi sabia a quem ele servia. Olha para o teu irmão do lado e pergunta a ele assim: no teu maior momento de dificuldade, você conhece o Deus a quem você serve? Quando Davi falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e a festa Sabaote, general apto para guerrear, que nunca perdeu uma peleja no campo de batalha, Davi sabia que o Deus a quem ele servia é o maior de todos. O Deus a quem você serve é o maior, nunca perdeu nem vai perder. Mas por que muitas vezes eu pereço? Porque você deixa a incredulidade entrar no seu coração. Crente tem que ser corajoso, está doendo, mas enfrenta. Aleluia! Quando todo mundo pensar que não é caído, está com um sorriso de ponta a ponta, mesmo sentindo dor, para confundir o inimigo. Aprenda uma coisa: o mente fraca, ele vive reclamando de tudo. Por menor que seja a adversidade, ele reclama de tudo. Mas aquele que tem a mente blindada, a mente forte, ele aceita a causa. Igual um jogador de futebol que recebe uma bola quadrada e mata no peito. Já dominou. Ela já não vai fugir mais. Aí ele domina, aceita, analisa e depois resolve. Deus colocou na tua mão é para você resolver. Não é para você correr no mistério, não. Porque se Deus escolheu você para passar por essa prova, é porque Ele tem propósito. E se você permanecer fiel ao propósito, Ele vai te dar a vitória. Davi foi lá com a funda, deu uma pedrada só, o gigante caiu, ele cortou a cabeça do gigante. Aí Saul mandou o general Abner pegar ele e levar até sua presença. Sabe como é que ele foi se apresentar ao rei Saul? Com a cabeça do gigante na mão. Aqui, ó. Isso chamou a atenção do rei. De quem tu é filho, menino? Aí eu sou filho de teu servo Jessé o Belemita. Nunca mais Saul deixou Davi para casa, porque viu nele que ele era um guerreiro por excelência, mesmo jovem. Aleluia! Louvado seja Deus. Só que no momento em que eles estavam retornando para casa, para a cidade de Israel, as mulheres da cidade vieram com pandeiros, com tamborins, comemorar a vitória. E elas cantaram uma canção que destruiu, aleluia, a vida de Davi.
Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Na mesma hora, isso chamou a atenção do rei Saul, que despertou um ódio, uma inveja terrível, e falou assim: ué, eu sou o rei, eu sou o cara aqui, e só estão cantando que eu matei milhares. Mas Davi, um jovenzinho que não tem nem história, ele não sabia que, aleluia, ele era um guerreiro do deserto, que já tinha matado o leão e o urso. Ele não parou para pensar, não foi à toa que esse jovem teve coragem de enfrentar um gigante que era o maior guerreiro do mundo naquela época. Desde aquele dia, ele tentou exterminar a vida de Davi. Não existe aquela passagem que um abismo puxa outro abismo? Pastor, eu tenho até aqui, ó, até 5h30, 5h20. Tá bom, graças a Deus. Ele despertou, ele nutriu uma inveja, um ódio terrível sobre aquele jovem que não fez nada contra ele, pelo contrário, fez um bem para o reino, porque colocou a vida em risco para enfrentar um perigo eminente, sem aos olhos humanos ter chance nenhuma. Porque aquele guerreiro filisteu já estava enfrentando e afrontando o exército de Israel por 40 dias. E não tinha um soldado israelita, que tivesse coragem de se levantar e enfrentar ele. Não tem aquela passagem onde diz que um abismo puxa outro abismo? Na mesma hora, um espírito mau da parte do Senhor se apoderou de Saul. E aí tiveram a ideia de chamar um arpista, alguém que tocasse harpa, um tangedor ali, para poder tocar e acalmar a alma do rei Saul. Mas um sentimento maligno surgiu na vida do rei Saul, porque por 2 vezes Davi foi chamado para tocar harpa para acalmar ele, mas Saul só andava com a lança na mão. E quando ele melhorava, ele tentou matar o menino 2 vezes. E a vida daquele jovem se tornou uma tormenta. E ele tinha que viver fugindo para não morrer. Um dos filhos de Saul, Jonatas, fez aliança com ele e ajudou ele. Depois a esposa dele também, para aplacar a ira do pai, ajudou ele. Mas não estava dando nada certo. Aí, olha o que o desespero fez com que Davi tomasse uma atitude inesperada. Eu já sei aonde eu vou me refugiar. No local que o rei Saul não vai atrás de mim. Vou lá para a cidade dos filisteus, vou lá para Gádia. Olha só a cabeça de Davi. Um jovem apavorado, desesperado, com medo, estressado ao máximo. Olha só a ideia dele. Tinha acabado de vencer o maior guerreiro deles, com medo de morrer na mão do rei de Israel, foi tentar se refugiar na terra do inimigo. Aleluia! Diante de qualquer situação que eu e você passemos,
Imagina o Espírito Santo soprando no ouvido de Davi. Se faz de louco, é o único jeito. Aí ele começou a bater e arranhar as coisas. Mas os homens sanguinários levaram ele até o rei a si mesmo. O rei, é só vocês olharem para o pastor de vocês, é um homem cheio de problemas para resolver. Os dele e dos outros. E aí quando chega mais algum problema, como é que fica a cabeça do homem? Fala aí, ele já é doido. Não, comparando, quando o rei Aquis olhou o rei Davi se fazendo de doido, ele interpretou muito bem. Ele falou para os soldados: vem cá, a gente já tem doido demais no nosso reino. Ele está vendo que esse homem não é capaz de fazer nada. Ele até matou o Golias, mas já estava doido lá. Tanto estava doido que veio para cá. Então Davi recebeu a segunda oportunidade de Deus de escapar da morte. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai até permitir que você passe por perigos. Aleluia. Mas a palavra de Deus ensina em 1 Coríntios 2,9. Como está escrito, meus amados irmãos, Paulo escreveu assim: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus já preparou. O que Deus já está preparado, Deus está te preparando para tomar posse daquilo que é grandioso para a tua vida. É por isso que tu passa na prova e não sabe por causa de quê? É porque Deus está te forjando no fogo, na dor, no sofrimento, na angústia. É na angústia. Deus é nosso recurso e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus tem resposta para tudo. É só você entregar nas mãos dele a tua causa. Aí Davi, desesperado, sozinho, sem ninguém, conseguiu escapar de Saul, conseguiu escapar de Gade. Aí ele foi para um local na Judéia, próximo ao Mar Morto, de difícil acesso, chamado Caverna de Adulão. Lá na Caverna de Adulão ele escreveu o Salmo 142 e o Salmo 57, a mesma coisa, com palavras diferentes. Qual era o estado emocional de Davi? Devastado. Qual era o estado psicológico? Porque é diferente. O dia que os irmãos fizerem seminário vão entender que emocional é diferente de psicológico.
Saiba do mal. Todo roubador de palavra fica lá fora. Aqui não. Louvado seja Deus. Ali, ele era fugitivo, abandonado, aleluia, com estado emocional, psicológico, destronado, com estado físico debilitado, porque a pessoa estressada ao extremo, ela vive com os níveis de cortisol e de adrenalina, que são dois hormônios que regulam o temperamento do ser humano. Vamos dizer assim, quando você se estressa muito, fica com raiva e depois você acalma, o que acontece com a gente? A gente sente dor no corpo. Quando a pessoa vive no estresse intermitente, diário, eterno, ela sente muita enxaqueca, sente azia, sente dor no corpo, dor nos ossos, vive na pilha 24 horas. É a hora que Satanás, vendo o seu estado emocional debilitado, ele ataca o psicológico. Em que área? Na área psicossomática. Eu tenho 2 filhos autistas. Sou teólogo formado, então eu estudei psicologia social, pastoral, e tenho um pouco de conhecimento para poder ensinar. Aleluia! E aí a pessoa fica com transtorno de ansiedade abalado, distúrbio do sono, do apetite, aleluia, síndrome do pensamento acelerado, que é a chamada cerebral, quase ninguém fala, síndrome do pânico. Lembra que eu falei que emocional é uma coisa e o psicológico é outra, e agora a gente uniu tudo, atacando um afeta o outro? É isso que o diabo faz quando ele percebe que nós estamos passando por um momento adverso, aleluia, que tem nos levado ao extremo. É onde ele nos apresenta o estresse. O estresse é o contrário da resiliência. O que é o estresse? O estresse é um termo emprestado da engenharia, onde, após você ter sofrido tensão ou pressão, você não suportou. Você ou arrebentou ou se quebrou. E isso causou em você uma deficiência em N áreas da vida. E após você não ter suportado, aleluia, a tensão ou a pressão, o estresse te causou um déficit na área emocional, sentimental, física e comportamental. Aleluia, nós estamos falando diretamente sobre libertação. Louvado seja Deus, pastor de vocês que me ensinou. Aleluia. E aí a pessoa, ela fica totalmente devastada. E como sair disso? Qual é o antídoto que a palavra de Deus nos concede para sairmos dessa situação? Provérbios 24:10. Vamos falar da resiliência, que é o remédio para o estresse. Se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo ou fraco, quebrado, desmantelado, psicologicamente, emocionalmente, nós não teremos força
debaixo de um propósito. Então, quando aparecem as rochas, por maior que seja, ela se permite sofrer uma mutação. Ela se abre e envolve aquele agente expressor que o diabo enviou para parar de crescer. E depois de envolver aquela raiz, envolver aquele agente expressor, faz dele um motivo a mais de continuar crescendo. Ou seja, nada nem ninguém pode ser motivo de fazer você parar. Porque se você passa pelo que você passa, é porque Deus tem um propósito na tua vida. E é necessário você pedir a Deus resiliência. Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me dá, Pai, resiliência no dia da minha angústia, para que eu não quebre, mas continue glorificando o teu santo nome. Só canta do outro lado o hino da vitória quem não corre do processo. Aleluia. Vou terminar em 6 minutos em fé. Estava na caverna de Adulão, sozinho, abandonado, com medo, agoniado. Aí a casa de seu pai e seus irmãos descobriram que ele estava lá. Foram lá visitá-lo. Mas após eles terem ido, vieram se juntar a Davi. Olha o que Deus faz. 400 homens que não tinham nada a perder na vida. Homens problemáticos, homens sanguinários, 400 homens indignados. Davi tinha tudo para se contaminar, mas ele era escolhido de Deus. Ele estava dentro do propósito do Pai. E no maior momento de dificuldade dele, quando ele orava a Deus, dizendo que estava sozinho, Deus enviou 400 para ele treinar, para ele ensinar. Porque eram homens que também estavam passando por dificuldades extremas. Então Davi já não estava mais sozinho. Ele não falou que não tinha refúgio. Só que Adulão, no hebraico, Adulam, refúgio. Ou, aleluia, louvado seja Deus, justiça do povo. Justiça de Sedeque. Como é justiça do povo? De Sidquenu. Justiça nossa. Para aquele que está dentro do propósito de Deus, nunca vai estar sozinho. Mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhado, mesmo pagando um preço que você não sabe o porquê, mas você escolheu permanecer, ficar de pé e continuar lutando, pode ter certeza que Deus, no momento certo, vai te justificar diante daquele que se levantou contra você. Aí o negócio começou a melhorar para Davi. Já não estava mais sozinho. Já tinha um motivo a mais para se preocupar. Mas Deus já estava libertando ele daqueles sentimentos que aprisionaram a alma dele no medo, na angústia, no desespero. Então Saul descobriu. Ele está lá na caverna de Adulão com 400. Dessa vez ele não escapa. Montou um exército com 3.000 soldados. Davi já estava experiente. Já tinha aprendido a depender de Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: é no momento de agonia, é no momento de sofrimento que Deus vai te ensinar a confiar e a depender dele. O que é confiar em Deus? É só saber o que Deus pode fazer? Não. Confiar em Deus é você ter a certeza
decidiu, porque já não estava mais sozinho, estava com 400. Aí ele migrou para uma outra caverna, localizada em Engedi. Ali, a localização, o lugar era melhor. Já tinha as nascentes de água. Era um local onde a fauna e a flora, aleluia, dava a ele mantimento para comer. Naquele lugar ali, Deus forjou o caráter dele. Quando você começa a aprender na parte ruim, Deus ele vai aliviando, porque ele não é somente professor para ficar te aplicando prova, mas enquanto você não aprende, vai vir prova, vai vir pancada, vai vir sofrimento, porque se não aprender no amor, vai aprender na dor, não tem jeito. Deus não vai nos isentar daquilo que é responsabilidade nossa. Qual a diferença do peixe e do pão? A gente consegue fazer um peixe? Só Deus consegue fazer um peixe. Então isso significa que o que for responsabilidade dele fazer pelas nossas vidas e nas nossas vidas, ele vai fazer. Mas o pão a gente pode fazer. Então o que tu tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Faça! Não é outro que vai fazer. Aquilo que você tiver que fazer, você vai fazer. Para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Aí o rei Saul foi com os 3.000 soldados lá para Engedi. Mas Engedi tem um significado, né, pastor? Nascente do cabrito. O que significa isso? Aonde a cabra silvestre vive? Nos rochedos, nas montanhas. Local específico aonde o predador não pode alcançar. E é do alto, aonde um predador não pode alcançar, é que vem o nosso socorro. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, aleluia, a cabra silvestre vivia no rochedo, porque se sentia próxima de Deus. Estando na presença de Deus, aleluia, o predador não vai ousar chegar até você para te pegar, porque você vai estar protegido. Aí Saul, cheio de si, entrou e Deus, olha como é que Deus fez dar dor de barriga nele. Aí ele foi no cantinho lá fazer a necessidade dele. Lembra que eu falei que Deus em Engedi forjou o caráter? Lá em Adulão forjou a coragem. Em Engedi forjou o caráter. Porque o propósito de Deus na vida dele era muito grande. Ele seria o próximo rei de Israel. Então, a quem mais andado, mais é cobrado. Para você que almeja crescer, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, vai apanhar, não